Muito boa noite. Agora sim, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pedro Pavan e vamos juntos iniciar mais uma jornada, mais um caminho dentro do nosso processo todo. Beleza? Olha a galera toda chegando aí, que prazerzão estar aqui com vocês, iniciando toda essa caminhada, não é? Porque toda vez que nós temos um curso ou qualquer coisa, o curso não é só para vocês que estão assistindo, mas todo o curso também é para mim, porque muita coisa eu estou aprendendo, as hierarquias vão chegando aqui, nós estamos juntos construindo todo esse desenvolvimento, esse trabalho, beleza? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui hoje, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, a todos os alunos, toda a galera que está acompanhando aí o nosso trabalho, agradecer sempre, claro, a confiabilidade de todo mundo, também aos clientes, as pessoas novas que estão chegando e todas aquelas pessoas que sentiram no coração de compartilhar aí o nosso trabalho e puderam fazer o trabalho da multiplicação junto com a gente e compartilhou aí esse curso, esse trabalho, o link do nossa atividade de hoje. E está super aberto também, pessoal, para se vocês sentirem como essa é uma aula aberta, se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas que vocês sentem que precisam fazer a sintonização com essa energia, fiquem mega, mega à vontade. Afinal de contas, esse é um curso de proteção. Então, vamos falar muito sobre proteção no nível energético, no nível espiritual, ok? Que são duas coisas distintas. Beleza? Então, está aberto a todos esse trabalho e hoje essa aulinha aqui 100% aberta para todo mundo. Tá ok? Então, para nós começarmos efetivamente, vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês em relação a essa construção desse trabalho, para nós irmos nos alinhando e nos conhecendo um pouquinho melhor, beleza? Bom, desde sempre, eu sempre fui ligado muito a essa parte toda no sentido do guerreiro, a questões das artes marciais. Então, desde criancinha lá, fazendo aquela coisa do judô na escolinha, essa coisa toda. Aí, logo mais a gente cresceu um pouquinho, nós fomos praticar Hapkido, que é uma arte coreana, fantástico, o Hapkido. E com o tempo comecei a assistir aqueles filmes do Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, essa coisa toda, que eram os contemporâneos da minha época, né, nas artes marciais, e me encantei. Eu queria, porque eu queria fazer as coisas que o Jackie Chan fazia, de pular, correr, subir, fazer todas essas coisas. Enfim, fui procurar o Kung Fu. E iniciei uma jornada, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, iniciei uma jornada aí no desenvolvimento das artes marciais. Embora ela tenha sido bastante uma identificação muito grande com esse lugar das artes marciais, para mim, em termos gerais, tudo que eu pratiquei até hoje foi um pouquinho. Eu não consegui me conectar na plenitude, porque é como se eu internamente estivesse buscando algo mais, a filosofia, o processo do desenvolvimento por trás da ferramenta artes marciais. E hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil e coisa e tal, se perdeu muito desse aspecto filosófico profundo. Claro que tem várias tradições que se permanece muito legal, mas na ocasião ali eu não tive contato especificamente. Mas enfim, comecei uma jornada intensa e profunda de desenvolvimento e dedicação com isso. E não sei se vocês sabem, mas a maior parte, o início do meu processo de desenvolvimento mediúnico, sensitivo, sensorial, começou no meio das práticas de Kung Fu. De repente, fazendo um movimento de artes marciais com o instinto do guerreiro, eu comecei a ver o trajeto da energia no braço da pessoa e eu sabia o movimento que eu precisava fazer para derrubar a pessoa. E depois, quando inverteu, a pessoa foi fazer em mim, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para dispersar a força do inimigo que estava vindo na minha direção. E eu não sei de onde que eu sabia disso. Só depois pesquisando eu fui descobrir, fui entendendo gradativamente que nós já temos vários e vários registros desse processo pelo histórico de alma. Então, já entrando aqui numa pincelada do que nós vamos falar hoje durante todo o nosso curso, a essência e energia do guerreiro já existe dentro da maioria de nós.
E aí vai o questionamento. Será que essa energia, essa força viva e criacional dentro de nós, ela está positiva, fluente e funcional, ou ela está negativa, precisando ser lapidada e desenvolvida? Então, tudo isso a gente vai falar durante o decorrer do nosso curso e essa coisa toda. Enfim, iniciando aí essas percepções espirituais e energéticas através da prática das artes marciais, eu comecei a me aprofundar mais nesse estudo. Gradativamente, coisa de 5 anos depois, eu acabei entrando para o ninjutsu também, a arte dos ninjas, onde eu tive o prazer de conhecer a arquearia de combate japonesa, Kyujutsu e Kyudo, que é aquela tiro meditativo com arco e flecha. Hoje em dia, aqui na cidade que eu estou morando, eu estou me preparando para dar aulas de arquearia e tudo isso. Ou seja, procurando trazer cada vez mais, no sentido prático, essas forças espirituais e energéticas do próprio guerreiro, que reside dentro de todos nós. E aí foi desenvolvendo a coisa toda das práticas das artes marciais, esse estilo do guerreiro sendo desenvolvido em mim e, paralelamente, todo o desenvolvimento espiritual. Os primeiros grupos de trabalho espiritual que nós fazíamos eram com pessoas que treinavam ninjutsu comigo. Então era eu e mais 2 pessoas e nós começamos a fazer trabalhos energéticos espirituais de limpeza e de proteção na casa das pessoas. Então a gente ia lá, começava a limpar, mexer escritórios, locais de trabalho, atendimento nas pessoas, e montando campos de proteção e essa coisa toda. Então começou, eu tinha uns 17, 18 anos mais ou menos quando a gente começou essas práticas em si. E naquela época a gente não conhecia nada, sabe? O próprio os professores, era a prática ali, era o próprio professor, sabe? Ia apanhando dos obsessores e a coisa toda acontecendo é onde nós íamos aprendendo muita coisa. E aí, de lá para cá, vem um desenvolvimento, uma busca, né? E não só a busca teórica, mas também prática em cima de tudo isso. E no meu começo de desenvolvimento espiritual, nossa, gente, pensa alguém que era atacado energeticamente, obsediado e tudo isso. E eu sempre fui de fazer aquilo que tem que ser feito. Então o pessoal me dava as orientações. Olha, leia esse decreto, faça essa oração, acenda essa vela. Eu ia lá e fazia tudo o que tem que fazer. Porque esse é meio o meu perfil, pelo menos no sentido espiritual. Se tem que ser feito azul, eu vou fazer o negócio azul. Tem que ter bolinha laranja, eu vou arrumar um jeito de enfiar a bolinha laranja ali. Enfim, e eu ia num outro lugar lá, tomar uns passes. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais a fraternidade branca e toda vez que eu chegava lá eu ficava mega puto e nervoso. Porque daí as tiazinhas iam fazer o trabalho, leitura quântica no campo, energia, coisa, e chegava lá. Ai, Pedro, tem obsessor no seu campo. Ah, Pedro, tem furo no seu campo energético. Ah, Pedro, tem isso. Mas eu ficava tão nervoso, porque, meu, eu tô fazendo tudo. Por que que eu continuo sendo atacado? Por que que eu continuo sendo vítima das coisas? Eu tô fazendo as coisas que tem que fazer. E foi. Enfim, eu fiquei dependente dessa casa, porque toda segunda-feira tinha que ir lá para estar limpando as coisas negativas, porque eu não sabia fazer as proteção direito. E o mais curioso de tudo, entre todos os lugares que eu passei, praticamente todo mundo fala: precisa melhorar a proteção, precisa se proteger mais, precisa cuidar da sua energia. Fabuloso! Todo mundo fala isso. Mas ninguém sabe ensinar como fazer isso. Ah, não, faz uma oração e não sei o que lá. Tá bom, você vai lá, faz a oração e não é o suficiente. Aí o outro fala, não, use o não sei o que lá. Você vai lá, usa não sei o que lá e também não é o suficiente. Então eu rodei muito me debatendo com todas essas questões praticamente a vida inteira. Depois que eu escolhi ser terapeuta, então, pensa aí que a coisa ficou sucesso total. E quando você é terapeuta e você vai atender a pessoa, você está mexendo nas caquinhas dos outros. E quando aquelas caquinhas dos outros não querem ser perturbadas, sobra para quem? Para quem está pondo mãozão lá. Então, nossa senhora, a gente teve que aprender na marra a se proteger. No próprios estudos e nos trabalhos apométricos, num centro que a gente frequentava, a gente foi ali na raça, na experimentação, entendendo o que é proteção. Mesmo fazendo o curso depois de cura quântica, uma coisa é a teoria e você ter um monte de coisas que podem te ajudar, mas como saber fazer e trabalhar com tudo isso é um grande mistério do universo, né? Então, aí
Mas, deixa eu ver, agora eu tenho 30 anos, 12 anos de prática energética e espiritual e tendo que me debater com essa questão de proteção, de cuidados e tudo mais. Enfim, na própria prática a gente vai aprendendo muita coisa. Percorri um tempo pelo caminho dos orixás, muito trabalho dos cristais, trabalho com as ervas, e hoje nós estamos aprendendo que é necessário uma integração de várias frentes de energia para você conseguir ter uma sustentação muito legal. Estudando a magia, a cabala, a alta magia, essa coisa toda, a gente conseguiu aprender muito fundamento e isso é o essencial. Para mim, e a ideia desse trabalho, e não só desse, mas de todos os nossos trabalhos, não é sair dando dica. Então pegue esse alho e põe atrás da sua porta que os obsessores nunca mais vão chegar. Tá, mas por que o raio do obsessor tem medo de alho? O que é isso? O cheiro é ruim, espanta o obsessor? Vamos entender os fundamentos das coisas. Então eu gosto de entender o porquê do porquê do porquê do porquê, e aí a gente vai esmiuçando junto, nos aprofundando e nos apropriando do conhecimento efetivamente. Então a minha proposta de trabalho com vocês através do despertar do guardião interior é justamente essa. Vamos pegar tópico por tópico e destrinchando para a gente entender o desenvolvimento de tudo isso. Beleza? E é isso, só para a gente finalizar aqui um pouquinho dessa história, esse bate-papo inicial, essa troca de informações aqui. A partir das práticas e de coisas todas, eu comecei a melhorar minha comunicação com as próprias entidades espirituais e eles passaram com o tempo a me orientar como posicionar uma energia, como posicionar um cristal de forma mais eficiente para conseguir fazer esses campos de proteção, fazer essas energias, e eles sempre em cima de mim no questionamento. Tá, você está fazendo isso? Isso é o suficiente? E eu não entendi o que eles estavam querendo dizer. Com o tempo, eu fui compreendendo que tudo depende. E aí vocês vão perguntar, turmalina negra é uma pedra de proteção, certo? Ela serve para proteger de não sei o que lá? Depende. Então tudo vai depender. E é dessas micro possibilidades, ou melhor, toda a magia, ela se desenvolve nos detalhes. É o detalhezinho da coisa que é o que vai trazer todo o axé e a potencialidade da coisa, beleza? Então, em cima disso, que são os fundamentos que nós vamos trabalhar aí dentro do nosso curso do Despertar do Guardião Interior, ok? Então, beleza, já falei um montão de mim, né? Vamos entender como é que vai funcionar esse curso, então. Bom, ele está dividido em 8 módulos. Serão 8 encontros, certo? Uma vez por semana, segundas-feiras, 8h30, ok? Essa primeira encontro está sendo um encontro aberto, mas todos os nossos outros encontros vão ser apenas para quem já está inscrito no nosso curso, na plataforma e nessa coisa toda, beleza? Caso você não consiga assistir na segunda-feira mesmo, não precisa se preocupar com isso, porque vai ficar tudo gravado e registrado, ok? Então, toda terça-feira já está disponível para vocês na plataforma. Quem já assistiu pode assistir de novo, quem não assistiu na segunda pode assistir na terça ou na quinta, do jeito que vocês sentirem que vai ficar mais confortável para vocês. Beleza? 100% online, né? Devido à ocasião que nós estamos vivenciando agora. E é isso aí, mais ou menos assim que vai funcionar o nosso curso. Falando em funcionamento do curso, para vocês que já se inscreveram, eu comentei que nós vamos precisar de alguns materiais. Então, nós vamos precisar de quartzo fumê. Eu trouxe um aqui pessoal para exemplificar. Aqui, esse é uma ponta de quartzo fumê. Não precisa ser necessariamente ponta, pode ser qualquer tipo de quartzo fumê, ok? Pode ser um ou 5 quartos por mês. Nós vamos falar 2 práticas distintas, então eu sugiro 5, ok? E eu pedi para vocês também arrumarem uma espadinha. Ó, esse aqui peguei, qualquer lojinha de Umbanda tem esse tipo de espadinha aqui, né? Então, uma espadinha, ou uma espada maior, uma réplica de espada, um abridor de cartas na forma de espada, qualquer coisa que seja um tipo espadinha, beleza? Pode ter fio, pode não ter fio, irrelevante, ok? Essa aqui que eu uso não corta nada,
Mas esse é um dos materiais que nós vamos precisar. Estou trazendo isso desde o nosso primeiro encontro, porque muitas vezes você vai querer buscar aquele punhal especial do jeito que você e as suas entidades que vão começar a conversar com vocês vai pedir. Então vocês vão querer aquele negócio especial. Só que se deixar para pegar em cima da hora, ainda mais nessa situação que nós estamos vivenciando hoje, vai demorar e talvez vocês não tenham no dia do nosso encontro. Beleza? Mas quanto a isso, vocês sabem que não precisam se preocupar, porque tudo vai ficar gravado. Vocês podem entrar, assistir as meditações e sintonizações em qualquer momento. E aí vai uma questão muito importante. Desenvolvendo o assunto de proteção com o tempo, eu entendia, na maior parte do tempo da minha vida, eu entendi que proteção é uma coisa externa. Eu preciso de um cristal, que é externo. Eu preciso de uma fechadura específica. Eu preciso da imagem de Buda lá, que é que dá proteção. A mãozinha de Ramsa. Ah, não, é um assentamento de Exu que eu preciso. Fui lá, fiz o assentamento de Exu. Mas tudo isso é externo. Então, aos pouquinhos, a gente compreendeu que o externo é essencial quando se fala de proteção, mas o interno é essencialmente essencial, tanto quanto o elemento externo, ok? Por isso que o nosso curso está sendo feito no formato de um caminho, uma jornada interior. E aí o próprio nome, Despertar do Guardião Interior, porque são as polaridades opostas se complementando, formando o seu campo vibracional. Ok? Esse é o coluna central de todo o desenvolvimento que nós vamos fazer aqui durante todos esses nossos 8 encontros. Beleza? Ah, e em relação a isso, por isso que nós vamos ter no nosso trabalho 6 das 8 encontros, 8 aulas, 6 delas nós vamos ter exercícios de meditação, de sintonizações, de conexões energéticas espirituais. Beleza? Então vai ser um trabalho para a gente ir conectando, descobrindo, nos apropriando, sintonizando com as nossas próprias forças internas. Beleza? Olha a ideia aí que o pessoal vem trazendo de como remodelar os conceitos vibracionais que a gente vê hoje. Então a gente está trabalhando em cima desses novos modelos hoje. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o nosso tópico do bate-papo hoje, a gente fala o que é proteção, como é que funciona, como é que a gente ativa ela é interna, ela é externa, essa coisa de corpo fechado, dá para a gente fazer uma proteção 100%, como é que funciona isso? Será que eu posso projetar alguma energia de proteção? Então, estão entendendo que a gente vai questionar muito desses valores aprendidos, não vamos menosprezar aquilo que a gente sabe, o que a gente aprendeu, mas a ideia é a gente aprender a questionar e esmiuçar essas informações para a gente adentrar o campo profundo da vibração. Beleza? Eu vou só passar para vocês aqui rapidamente. Olha só que como que vão ser os tópicos dos nossos encontros. Hoje, o primeiro passo, toda a caminhada, inicia-se com o primeiro passo. No encontro 2, nós vamos falar o dia a dia, como a gente pode trabalhar essa proteção, o fortalecimento da nossa estrutura no dia a dia. E nessa aula do dia 2, não ao vivo, mas eu estou gravando com um colega meu, nós vamos gravar aqui um super especial dentro da visão da medicina chinesa, como podemos fazer esse trabalho de proteção também. Então aí um extra bônus mega que vou trazer para vocês, beleza? Depois na aula 3, o caminho dos sonhos, como trabalhar toda a proteção na hora que a gente dorme. Se a gente passa, sei lá, 1/3 da vida dormindo, penso o quanto nós não precisamos nos preparar e ter os cuidados para esse momento. Hierarquias espirituais e símbolos no encontro 4. E aí, seguindo, né? A energia do círculo, a energia do fumê, o nosso guardião pessoal e o poder da espada. Beleza? Então, esses são aí os tópicos dos nossos 4 encontros. Beleza? E quem já está inscrito no curso, lá na plataforma tem o descritivo total de todas as aulas. Beleza? Então, fazendo só uma recapitulação final aqui, rapidinha com vocês, o nosso curso consiste aqui em 8 encontros ao vivo, bônus de práticas de proteção com cristais, com plantas, com ervas e tudo isso. A gente vai, entre aspas, aí temos um fórum de perguntas e respostas no
na própria plataforma, que toda semana eu paro lá para responder todas as perguntinhas que forem surgindo no meio do caminho, de quem assistiu às aulas ou quem assiste depois ou ao vivo, eu vou responder tudo ali. Nós temos, na plataforma vão ficar todos os conteúdos gravados, fora as coisas extras, como, por exemplo, este trabalho aqui. Quem já se inscreveu já teve acesso a um outro webinar que nós fizemos lá atrás, que é como nós podemos montar um filtro, um ponto de força de proteção e limpeza poderosíssimo com cristais e as ervas e fundamentos magísticos para a limpeza da energia do nosso ambiente. E não sei se vocês ouviram que eu falei, fundamentos magísticos. Então a gente ensina como conectar com a vibração. Agora, se você vai conseguir se conectar ou não, vai depender exclusivamente de vocês. Beleza? Então, seguindo aqui, 6 encontros de meditação profundo. E olha só que legal. Depois que terminar nossos encontros aí, 8 encontros, dá 2 meses. Nós ainda vamos deixar mais 3 meses em aberto para todo mundo poder entrar e participar também. Ok? Materiais extras, sintonização energética. Como a gente falou lá, as meditações vão construindo uma sintonização do caminho vibracional. Ok? Dicas, práticas, o entendimento dos fundamentos e todas essas coisas divertidas nós estaremos construindo juntos, beleza? Para quem não sabe ainda ou está chegando agora, a energia de troca de todo esse nosso trabalho é apenas R$ 121. O curso inteiro, tudo, os 8 encontros, os 2 cursos, mais tudo que tem no meio do caminho, beleza? Então fiquem super à vontade para nós fazermos essa caminhada juntos, beleza? Então, vamos iniciando aqui com toda a energia neste momento. Então, para nós iniciarmos, vamos pedindo a permissão a todos os guias, mestres, mentores, protetores e guardiões de todos os presentes, da casa de todos vocês e demais locais em que estejam sintonizando aí nesse nosso primeiro encontro. Que esse possa ser o primeiro passo para o assentamento dessas energias na nossa vida e assim o despertar da força e potencial do nosso guardião interior. Então vamos juntos iniciando. Ok, agora sim, mais uma vez sejam oficialmente muito bem-vindos. Vamos juntos aí nesta construção. O guardião da nossa primeira aula, ele se apresentou hoje como sendo o guardião negro do pentagrama. Ok? E aí, logo de cara, já quero questionar junto com vocês. Nossa, mas o Guardião Negro, esse curso deve ser coisas do mal, né, Vixe Maria? Nada disso. Todas as frequências cromáticas, ou seja, as frequências de cores, cada uma delas tem a sua funcionalidade vibracional, ou seja, uma função energética específica. E, além disso, uma função espiritual agregada a ela. Quando nós temos cores escuras, nos tons principalmente o preto, energia vermelhos escuros, marrons e demais cores escuras, são cores que têm uma predominância de absorção de energias. Então, quando nós temos qualquer entidade que se apresenta a nós com esse espectro mais preto, a cor preta em si, muitas vezes são entidades que o foco deles é a absorção ou o bloqueio da energia. Olha que curioso a forma que essa energia veio se apresentar, ok? Então, é isso aí, vamos iniciando. Primeiro ponto, gente, o que é proteção? Por que raios a gente precisa se proteger? E aí vem uma grande interrogação, a gente tem que se proteger? Refletindo sobre essa questão, o que é a proteção? Eu não sei dar uma definição concreta disso, do que é proteção. Se eu for pensar numa definição, a gente entende, como fazer proteção, assim, assado. E aí, refletindo sobre isso, eu cheguei a uma linha de entendimento do que é proteção. Proteção é você conseguir manter um campo de energia equilibrado em que você consiga estabelecer trocas energéticas com outras pessoas de acordo com a sua escolha. Então, a capacidade de você manter um campo equilibrado e gerar trocas energéticas em que você esteja consciente e no controle, entendendo e realizando as trocas de acordo com o seu campo e o seu desdobramento consciente.
Por que que eu cito isso? Porque trocas de energia estão acontecendo 100% do tempo. Se alguém está pensando em vocês, já está tendo uma troca energética. É uma energia que está vindo para vocês. E aí já responde um por que se proteger. Porque se alguém está pensando negativamente de você, concorda que aquela carga vibracional vai vir com um peso energético? Então, se o seu campo mental está firme e protegido, harmônico, aquela energia negativa vai ser rebatida automaticamente. Ou seja, você conseguiu se proteger de uma carga energética. Ok? Então, por que se proteger? Vários pontos vamos trazer aqui, os principais. Primeiro, infelizmente, existem pessoas vivas e vivas em outros planos, né? Ou seja, pessoas que estão humanas encarnadas nessa nossa dimensão e seres em outras dimensões que têm as suas índoles mais ou menos. Não vamos julgar do que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é mau. Opa, chutei o microfone. Estamos falando de pessoas que não estão evoluindo na senda crística, vamos chamar dessa forma, que não está seguindo o caminho micaélico, a evolução da consciência e do respeito ao outro e essa troca harmônica. Beleza? Vamos considerar mais ou menos dessa forma. Então, entendendo que no mundo existem pessoas dessa forma, e acho que todo mundo concorda comigo de que existe, infelizmente, ainda existem muitas pessoas nessa sintonia, algumas mal intencionadas propositalmente, outras que acabam sendo mal intencionadas sem querer. Por exemplo, sentar e falar mal de alguém. Quando você senta para fofocar e falar mal da vida alheia, você está mandando uma energia negativa para aquelas pessoas, porque você, através do seu julgamento, está mandando uma energia negativa para o outro. Então, propositalmente ou não propositalmente, todo mundo é um vetor de energias positivas e negativas. E nós oscilamos dentro do processo evolutivo comum. Então tá aí já um ponto essencial do porquê nós precisamos nos proteger. Sem contar daquelas pessoas que mandam energia negativa com vontade, porque quer o seu trabalho, quer ficar com a sua esposa, quer o seu marido, quer que o seu filho se dê mal porque o seu filho brigou na escolinha e coisa e tal. Não entende esse tipo de coisa? Então, a projeção dos nossos campos mentais são fortíssimos. Então, estão aí alguns pontos poderosíssimos do porquê que a gente precisa se proteger. Ok? E isso tudo faz parte da vida. Agora, sem contar esses campos que são intencionados na energia para nós, um outro lugar em que nós precisamos, outro porquê de se proteger, é que muitas vezes no nosso transitar pela vida, passar num local ou acessar alguma coisa que apareceu no YouTube ou alguma coisa que a gente viu na televisão, nós interagimos o tempo inteiro com campos energéticos, alguns harmônicos, alguns mais ou menos e alguns desarmônicos. Então, se o nosso campo estrutural está aberto ou as nossas brechas vibracionais, quando eu interajo com esses campos negativos estabelecidos, aquela energia tem uma probabilidade de entrar na minha vibração e eu sofrer com isso. Então, mais um porquê aprender a se proteger. E eu vivi recentemente uma experiência fantástica. Para o pessoal me mostrar o que que é isso, eles falaram: ah, você vai andando daqui até ali. A gente andou tipo uns 8 quilômetros assim em São Paulo. Daí eles falaram: a gente vai deixar aberto para você sentir todos os campos que você vai cruzar. Eu falei, do que esses caras estão falando, né? E aí eu saí andando. E, gente, vocês não têm ideia. Juro pra vocês, pelo menos uns 6 pontos durante a cidade a gente passou e tinha energia negativa pra caramba. E quando você passa, aquela coisa impregna em você, aquela energia. E se você não tá esperto ali pra perceber, você leva aquilo embora. Vai levar pra sua casa, depois você vai chegar em casa, você vai ter uma relação sexual com seu parceiro e você tá trocando essa energia, tá mandando essa energia vibracional para todo mundo. Olha que coisa maluca isso. Então, existe também essa necessidade de aprender a nos proteger. E aí, claro, quando a gente vai especificar isso, tem vários tipos de campo diferente que nós precisamos aprender a nos proteger. Exemplo, você tem um relacionamento e você quer que esse relacionamento seja um relacionamento bom, feliz, saudável. Né? A gente imagina isso. E aí o que acontece?
Infelizmente, tem muitas pessoas que também querem um relacionamento feliz. E aí vamos pensar que tem 2, 3 pessoas disputando uma pessoa. Então tem 4 pessoas que querem ficar com essa pessoa aqui. De repente é você que conquistou essa pessoa. Ou seja, já tem 3 pessoas olhando mal torto para você. Aí você começa a postar as fotinhas lá, né? Ai, dividindo o moranguinho. Ai, você e a pessoa no restaurante lá, meu amorzinho. A selfie em Paris, né? Curtindo a lua de mel. Beleza. Quando você posta isso, muitas pessoas estão genuinamente felizes. Mas muitas pessoas, infelizmente, internamente não estão bem com elas mesmas. E acabam espontaneamente emanando vibrações negativas, como por exemplo a inveja, ciúmes, às vezes até ódio, enfim, várias vibrações negativas que os seres humanos produzem. E aí aquela energia está chegando na sua relação. E aí curioso como de repente estava tudo bem, mas do nada assim a pessoa surtou ou do nada aconteceu alguma coisa. Então, sabe esse tipo de coisa toda? Esse tipo de coisa toda muitas vezes são ataques energéticos ou energias espirituais que estão interferindo diretamente na sua casa, onde você mora, na dinâmica da sua família. Sabe aquela promoção do trabalho que você quer e tem 1000 pessoas mandando energia negativa porque todas elas querem? Então, sabe esse tipo de coisa? Então, aí tem alguns exemplos do porquê que a gente precisa se proteger. Ok? Muitas vezes o nosso campo fica suscetível até mesmo a entidades espirituais negativas do outro plano. E aí a gente tem vários nomes para isso, né? Os tais obsessores, almas penadas, quiumbas, coisa ruim, os Iquizira e tudo isso, né? Enfim, dependendo do nível de degeneração da nossa energia pessoal, nós podemos e somos constantemente atacados por esse tipo de energias. Agora imagina lá você dirigindo o seu carro feliz, indo para não sei o que lá, e você cruza com um campo de energia negativo dessa e recebe um ataque espiritual. Olha o potencial de acidente que pode acontecer ali, numa estrada, numa rodovia, coisa e tal. Enfim, acho que todo mundo entende a necessidade de nós nos protegermos. Só que muitas vezes a gente não pensa, pelo menos eu demorei muito tempo para entender essas minúcias da flutuação da vibração humana. Então a necessidade de proteger é gigantesca. Só que aí tem uma questão que eu quero conversar já. Não adianta virarmos os bolha. Ai, eu quero viver na minha bolha e não quero energia de ninguém. Não adianta a gente querer ficar ascético, né? Desconectar de todo mundo, sair de redes sociais, fugir de todo mundo. Seu vizinho toca a campainha, você abaixa e se esconde assim, porque você não quer saber que ele conversar, sabe? A gente não tá falando de radicalismo. Lembra lá, uma, entre aspas, definição de uma proteção é o equilíbrio do seu campo energético a ponto que você consiga estabelecer relações harmônicas com as pessoas que você escolher. Beleza? Então não adianta ficar na neura da proteção ou do medo, porque o medo é o caminho oposto ao caminho do guerreiro. E na apostila que eu estou escrevendo para vocês aqui, tem até umas partes filosóficas que a própria hierarquia está trazendo como reflexão e mostrando a oposição das forças para a gente entender como desenvolver os aspectos virtuosos dentro de nós e não sucumbir para a energia negativa daquilo. Por isso que eles escolheram o tema de caminho interno para esse curso, para esse trabalho, né? Enfim, então é isso. Existe a necessidade aí de se proteger. Não adianta a gente ficar no radicalismo da coisa, querendo. Porque não adianta, ok? O medo é uma das principais formas de abertura do nosso campo energético. O meu campo aberto, eu abro essas brechas energéticas. O meu chakra fica desequilibrado, a absorção de energia vai sair do meu controle, ou seja, qualquer coisa pode entrar e sair. E isso não é positivo. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês, dentro do medo mesmo. O medo é um dos principais miasmas, vírus, bactérias, energias negativas que afetam diretamente o plexo solar. E o plexo solar é o nosso centro do poder pessoal, da minha autoestima, minha força de realização no mundo e todo o axé do meu poder pessoal. Olha só. Então, se eu fico abrindo brecha no medo, eu abro uma fenda transversal na energia do meu plexo solar.
Estão entendendo? Daí vem os quadros de vampirização energética, que é uma outra questão que a gente vai discutir sobre proteção. Como a gente trabalha com aquelas pessoas que são vampiras, que são sanguessugas, sabe aquele seu amigo? A gente vai falar tudo isso na prática e como trabalhar, interagir, como fechar, como bloquear, como encaminhar, como fazer tudo. Beleza? Em cima dos fundamentos. Ok? Beleza. E dentro disso que a gente está falando, já deu para a gente entender basicamente do que nós temos que nos proteger, né? Vários tipos e formas de cargas energéticas negativas. Só que aí vem uma questão importante. A gente só está citando exemplos aqui de pensamento humano, emoção e vibração humana. Mas existem vários outros campos. Proteção de uma energia de doença. Proteção de energias degenerativas que vão afetar o seu corpo físico. Energias que vão afetar a sua prosperidade, a sua sexualidade, a sua espiritualidade, sua conexão espiritual. Quantas pessoas não acabam se desvirtuando no caminho espiritual por interferência de energia externa? Então, tem muita necessidade de aprender a fazer e formatar as proteções de formas bem específicas, ok? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E aí surge uma questão importantíssima. Proteção é uma coisa ativa, eu vou lá e faço, ou é passiva? Não, eu entro no estado e a proteção se faz sozinho. Vamos refletir sobre isso. O que vocês acham? Proteção é algo passivo ou é algo ativo? Momento de refletir. As duas coisas se aplicam nesse momento. Quando falamos de proteção, tem os atos que são ativos, o momento em que eu conscientemente estou interagindo com aquela energia que eu sei que é negativa. E tem a parte da proteção passiva, que é a estruturação do meu campo, que vai dar uma sustentação, uma firmeza, vai ter uma firmeza, independente de eu saber o que está acontecendo ou não. Porque muitas vezes a gente está recebendo carga e energia sendo atacado e a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então é necessário nos ativarmos as duas forças, aprender a trabalhar com a proteção passiva e a proteção ativa. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, uma proteção ativa. Determinada vez eu fui na casa de uma pessoa que nós precisávamos pegar uns documentos. Era uma tia que estava muito velhinha, muito doente no hospital e esqueceu a carteirinha do plano de saúde. A gente teve que ir lá buscar. E aí, indo para casa da pessoa, subindo no elevador, a menina me falou: olha, aqui a energia vai ser bem ruim, hein? Prepare-se. Deu, ai meu Deus, beleza, já firmei minha energia, comecei a chamar a entidade. Chamei tanto Exu que o elevador tava ficando denso, assim, nem subia mais o elevador de tanta gente que eu tava chamando. Era anjo, arcanjo, Elohim, serafim, espada cósmica do universo, e fui chamando energia. Então foi, sabe, proteção ativa. Proteção ativa. Você pondo a sua força e a sua vibração. E no final das contas não serviu para nada, acredita, gente? Porque quando a gente abriu a porta da casa da pessoa, tinha um monte de bíblias abertas, apontada para a porta, terços, imagem de Jesus e várias coisas malucas assim, do conceito de proteção da pessoa. Ela está certíssima dentro da crença e do processo cognitivo dela. Fantástico, achei demais aquilo. Só que eu chamei só o povo da esquerda. Só que o povo da esquerda, no sentido cristão ortodoxo, é personificado como o diabo. Então as minhas entidades não podiam entrar no campo da casa, vocês acreditam? E aí que é o mais fantástico da hierarquia espiritual, que é a integração entre todos eles. Então o que eles fizeram? Eles se vestiram de anjos e entraram pelos próprios quadros da casa da pessoa. Então pensa que sucesso, né? O seu tranca-ruas vestido de anjinho foi entrando pelo quadro da casa da pessoa. Fantástico, né? Experiência maravilhosa essa. Então, proteção ativa. Eu sei que eu vou na casa daquela pessoa. Ou eu sei que aquela pessoa vai vir aqui em casa. Pior ainda quando a pessoa vem na sua casa, né? Porque se a pessoa é urubu mesmo, ela vem, deixa aquele rastro de nhaca na sua casa e vai embora e lide com isso, né? Precisamos aprender a limpar e mexer.
Por isso que a gente pôs junto desse trabalho aqui dos círculos o trabalho extra aí de bônus para todo mundo, que é o webinar de como fazer um filtro de energia de limpeza e proteção do ambiente. Que daí a pessoa entrou, saiu, beleza, você faz todo uma combeirinho feliz lá que já limpa, harmoniza o ambiente, sucesso, muito fantástico. Beleza? Inclusive, hoje aqui eu tava fazendo a manutenção desse meu ponto de força aí. É maravilhoso, maravilhoso. E aqui um exemplo de proteção passiva, a gente já citou aí, mas às vezes você não sabe que tem alguém mandando um pensamento negativo para vocês. Por exemplo, ó, tem, sei lá, X pessoas assistindo a nossa live aqui, essa primeira aula aberta, tem um monte de gente assistindo, e aí alguém deve estar pensando, não, esse cara tá maluco, olha o que ele tá falando, esse pensamento vibracional negativo tá vindo até aqui, e tá colidindo contra o meu campo. Só que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas pela estrutura do campo passivo que está mantido aqui, nós temos uma força de sustentação. Beleza? Então acho que ficou bastante claro esse ponto aí que a proteção, sim, ela é ativa, ela é passiva e o ideal é nós conseguirmos unir tudo isso. Beleza? E aí, quando a gente, olhando para esses dois lados, eu vou questionar uma outra questão. Existe alguma coisa que a gente possa chamar de proteção absoluta? Proteção absoluta. Ou um termo muito comum e popular. Ah, o corpo fechado. Será que existe isso do corpo fechado? Porque você vai lá não sei aonde, não, eu vou fazer o ritual do corpo fechado. E, nossa, agora meu corpo está fechado. Será que isso é isso? Será que isso não é isso? E aí? Olha, adoro discutir isso, né? Enfim, eu acredito teoricamente que sim, existe. Nós somos capazes de desenvolver o corpo fechado. Mas eu acredito que seja praticamente impossível a gente desenvolver o corpo fechado. Pensando nós, como condição humana, em evolução, acertos e erros, altos e baixos do nosso próprio processo, eu não sei se um ser humano ele é capaz, efetivamente, de desenvolver um corpo fechado na plenitude. E já vou avisando aqui, né? Desculpe quem foi enganado com isso, mas não tem como você comprar um negócio. Não, vem aqui que eu vou fazer o ritual chambalelê de fechamento de corpo. Uma coisa é você ir lá e fazer uma proteção, uma energia de proteção que vai ficar no seu campo, beleza, você vai desgastar aquela energia e deu. Mas agora achar que você vai fazer, sei lá, um assentamento de Exu e vai ter a proteção perfeita na sua vida. Fazer um orixá e ter a proteção perfeita. Fazer uma conexão extraterrestre e Miguel Arcanjo e o Astar vai vir proteger você para sempre. Gente, no meu ponto de vista, isso é um holograma. Beleza? Ajuda, qualquer coisa externa que você possa fazer, se for bem feito, com fundamento, com técnica, com gente que sabe o que está fazendo, ajuda, pode ajudar demais, ajuda muito, mas tem que saber fazer. É o suficiente para fechar e cuidar de tudo? Obviamente não. Obviamente não. Mesmo porque uma coisa que a gente vai discutir o tempo inteiro quando a gente fala de proteção é a questão de trocas de carga de energia. Tudo que a gente vai se proteger é contra algum tipo de carga, alguma emanação mandada. Se eu não consigo sustentar aquela energia, alguma coisa tem que sustentar. Por isso do fundamento externo mais o fundamento interno, certo? E só que tudo isso consome energia. Tudo consome energia. E essa energia tem que vir de algum lugar. Então não adianta você ir lá apertar um botão mágico, proteção, pague R$ 5.000 e você tem a sua proteção aí garantida. Que por mais que possam fazer um ritual louco lá e ajudar por muito tempo, beleza, pode ajudar por muito tempo, mas em algum momento aquela energia precisa ser reposta, você precisa aprender a cuidar e fazer. E o detalhe é o seguinte, se você faz um trabalho energético de proteção para você com 100 de energia, você tem 100 de energia ali. Então, você gastou 5 hoje, beleza, sobrou 95. Você gastou 50 de energia amanhã, pô, sobrou 45. Entende? Ou você faz um ritual de proteção. Você tem 100 de energia. Aí você vivencia uma situação de 200 de estresse.
parece que você não tem proteção nenhuma. Não é que falhou sua proteção, seu anjo da guarda estava dormindo nessa hora, né? Ai, eu bati o carro aqui, seu anjo da guarda não funciona, não sei o que lá. O que pior poderia ter acontecido com você que o cara fez de tudo para você só bater o carro? Então tem muitas coisas dessas para a gente questionar também, beleza? Então sempre levar em consideração isso, o gradiente de quantidade de energia. Quando se fala em proteção, não tem como a gente ignorar isso. Esse é o principal fundamento quando a gente fala desse assunto, ok? Quantidade de energia, beleza? Então, não acredito na proteção absoluta. Porém, tem técnica para desenvolver o corpo fechado? Tem, boas pra caramba. Eu vou até falar sobre isso com vocês hoje, então vamos lá. Mas só antes disso, vamos juntando esse questionamento. Aqui no meu tópico está o seguinte: tá bom, então essa proteção, vocês sentem que é um ato interno? A criação do meu corpo fechado, do meu campo de energia firme, a minha proteção, né? Um campo harmônico para eu interagir com quem eu quiser, vocês sentem que é um ato interno ou será que é um ato externo? Vale a pena a gente refletir sobre isso. E aí? Proteção é um ato interno ou é um ato externo? Ok. Então, sim, a proteção é um ato interno. Predominantemente interno. Mas você não está falando se eu fizer um negócio externo e um negócio de lá, um ritual da proteção, e ele vai me ajudar? E aí vem a questão. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você pode fazer todo o remeleixo louco, seja quem for, gente. Você pode fazer com cristais, com erva, com um xamã, com um pai de santo, com um cara de tê, com reiki, curi, que for, que hoje em dia tem um monte de coisa aí, né? Você pode fazer o que for. Porque se o seu estado, o seu padrão vibracional interno não tiver desenvolvido a ponto de você conseguir acoplar aquela energia externa que está sendo feita em você, não adianta você fazer só o bagulho externo. Isso serve para tudo. Prosperidade. Eu quero ser rico, maravilhoso. Pô, fantástico. Ótimo, não tem nada de errado em querer ser rico e maravilhoso e abundante e próspero. Fantástico. Ninguém tem que nascer e viver para se ralar e se ferrar a vida inteira. Não, todo mundo tem que ser rico mesmo e próspero e desenvolver. O dinheiro não é o problema. A questão é como a gente vai trabalhar com energia, porque energia é neutra. Ok? Então tá lá. Todo mundo precisa desenvolver essa energia. Só que como que é a relação com o dinheiro na sua vida? Como é que é você com esse fundamento? Então, quando a gente pensa proteção, é a mesma coisa. E aí volta o que a gente citou lá atrás. A pessoa muito medrosa, a pessoa que não tem força de vontade, a pessoa preguiçosa. Preguiça atrapalha a proteção, que é uma coisa gigantesca. Se a gente está falando que a proteção é algo ativo, que a gente tem que estar com a nossa vibração lá, quanto mais acomodado e folgadinho a gente for, achando que, ai não, mentor, me ajuda aí que hoje eu tô com preguiça. Hierarquia espiritual funciona? Funciona, que é uma beleza para quem merece. E não é um merecimento do tipo, eu sou bonzinho, eu mereço. Não, você pode ser bonzinho. Se você não faz o que tem que fazer, você não vai ter a maior recepção da energia de proteção. Porque é isso que eu estou falando. A proteção entre ser um ato interno e externo. Você tem o gradiente externo que pode te ajudar, um mentor. Mas se você não fizer o que você tem que fazer especificamente para que esse mentor se acople e forme um campo com você, não adianta simplesmente você ser uma boa pessoa. Ok? Que é o que acontece com a maioria de nós. Você acha que você é uma pessoa ruim? Não, eu imagino que não, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa ruim. E mesmo assim, tem momentos que eu preciso me esforçar muito na proteção, e aposto que você também. Tem momentos que recebe umas pauladas e precisa se proteger, tem coisas acontecendo, blá, 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 mesmo você sendo uma pessoa boa.
Então não adianta só você ser uma pessoa legal, bacana, bem disposta. Precisa aprender a aplicar o fundamento para você construir uma base de proteção firme, sólida e estruturada. E todo mundo que falar que é fácil está mentindo. A teoria é simples. A aplicação é complexa, porque a gente precisa de tempo para desenvolver isso. Tempo. Até compartilhando a história com vocês que eu compartilhei lá da minha caminhada, mesmo praticando espiritualidade desde que eu nasci, essencialmente, desde que eu nasci, 30 anos, eu nasci já numa casa espírita, num berço espírita, e que a gente sempre teve evangelho e cuidado espiritual há 30 anos desenvolvendo isso. O ancoramento da força de proteção é algo muito extenso que precisa ser desenvolvido. E até hoje eu estou num ponto que eu preciso desenvolver mais e tenho muito caminho pela frente. Beleza? Então vale a pena a gente refletir sobre isso. A proteção como ato interno e o ato externo. Não adianta só fazer o externo, senão eu não crio ressonância. Vou até compartilhar uma história com vocês. Teve um momento da minha vida que eu tive um ano bastante desafiador, muito desafiador, o ano mais desafiador na minha vida. E eu escolhi viver esse ano sendo desafiador porque eu via os cálculos cósmicos fenomenais lá na minha matemática evolutiva e falei, putz, é o ano para eu mergulhar na sombra e viver a dificuldade. E eu abri essas portas conscientemente. Ou seja, minha vida virou de cabeça para baixo. E aí eu ia lá, ia na macumba e fazia as coisas, axé de prosperidade, bode não sei o que lá, vamos consertar aqui, consertar ali, fazia, acendia minhas velhinhas, fazia de tudo. Só que eu tava pessoalmente, internamente tão cagadinho, tão zicado, tão bad, tão que mesmo tendo sendo feito coisas boas ali, não tinha força suficiente para se conectar comigo, porque eu não estava receptivo àquela energia, eu estava dissonante, ou seja, vibrando numa outra frequência energética. E aí o campo não interagia da melhor forma possível. Então, quem quer sentar e desenvolver? Fantástico. Vamos todos juntos aí, da forma que eu puder compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar, vou me esforçar aqui, mas se vocês não tiverem o esforço, o empenho, a dedicação de vocês, ou melhor, a proteção de vocês vai crescer na medida em que vocês se esforçarem de se desenvolverem. Beleza? Assim fica melhor. E é uma realidade, né? Então, sim, é possível fazer o corpo fechado. Vou dizer teoricamente como é que é isso. E vamos lá. Lembra que a gente falou que temos o campo mental da outra pessoa? Só que o campo vibracional mental é só um campo. Nós temos o campo das energias telúricas, etéricas, astrais e mentais, que são a correspondência dos 4 elementais básicos da estrutura do nosso universo material. Então a gente precisa aprender a desenvolver os fatores internos na energia desses 4 elementos e aprender a proteger esses 4 campos. Não adianta eu trabalhar só com os cristais e achar que eu estou protegido 100%. Mentira, você não está. O cristal tem uma capacidade forte de proteção de energia telúrica. Dependendo do tipo do cristal, vai conseguir trabalhar a proteção em outros campos também, ok? Mas a gente também precisa do trabalho do vegetal. A gente precisa aprender a trabalhar com o reino vegetal também. Adianta eu trabalhar só com vegetal, pôr na porta da minha casa lá um vasinho de 7 ervas de proteção? Não adianta, não, porque elas vão morrer todas as ervas e vai sobrar só a espadinha de São Jorge e mais uma outra nervosa lá, porque são plantas de natureza totalmente diferente. Beleza? Precisa aprender a trabalhar com as ervas também. Só a erva adianta? Não adianta só a erva. E assim a gente leva para todos os elementos. A energia do fogo que está aqui aceso também. Só, assim, minha vela de proteção pro anjo da guarda. Só isso adianta? Não. Preciso também trabalhar o elemento ar. Preciso trabalhar tudo. E assim nós vamos construindo essa vibração. E aí qual que é o tchan? Unindo tudo isso que nós estamos falando para a gente entender o desenvolvimento do corpo fechado. Se eu consigo trabalhar a prática vibracional dos meus 5 sentidos internos,
tato, paladar, visão, audição, olfato, eu começo a desenvolver a minha percepção vibracional. Quanto mais coisas positivas eu trago para esses meus 5 sentidos, concordam que eu vou nutrindo com energia positiva meu campo? Quanto mais prática dos elementos e dos elementais eu vou conseguindo fazer, eu vou assimilando esses campos e fortalecendo a minha vibração. Quanto mais eu vou aprendendo a trabalhar com a energia de um cristal, de uma erva, de um fogo, de um incenso, uma defumação, uma forma, pensamento, que isso também é o campo mental do ar, eu vou aprendendo a trabalhar com tudo isso. Eu vou aprendendo a trabalhar com tudo isso e construindo. E aí o mais interessante é que assim, ó, a energia telúrica, ela é correspondente ao chakra base do corpo humano. Então, se eu não souber trabalhar direito toda a energia do meu chakra base, eu tenho a probabilidade de gerar déficit de energia ou brechas no meu campo energético na região do chakra base, ou seja, pernas, joelhos, tudo do quadril para baixo. Se eu tenho dificuldade em trabalhar os aspectos da sexualidade, energia da troca, o segundo chakra, nessa região eu vou ter uma propensão a receber ataques energéticos, a pesos, acúmulos de energia. E assim vai seguindo os chakras. O terceiro chakra, o plexo, a energia do fogo, o cardíaco, a energia do ar. Então, só por esses 4 elementos básicos, se a gente for pensando nisso, olha como o nosso campo vibracional é extremamente suscetível às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas emoções, sentimentos e tudo que eu produzo como ser consciente. Então, o corpo fechado existe? Existe. É quando nós conseguimos atingir níveis internos do desenvolvimento equilibrado entre todos esses pontos. Certo? É uma construção gradual. Uma construção gradual. Por isso que eu falei, quem tiver paciência e trabalhar um passinho de cada vez, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, nós vamos construindo essa grande malha vibracional interna. E aí, quando eu faço algo externo, eu vou ter energia dentro de mim. A galera que participou dos círculos internos, a gente super comentou essa questão, porque a gente propôs uma prática lá dos 4 elementos e a gente trabalha a prática dos 4 elementos para fortalecer o nosso campo energético e tudo isso, beleza? E aí, quando você está nutrindo os seus campos, concorda que a manifestação da sua energia vai ter muito mais força? Porque não é só a sua força pessoal interna que está crescendo, mas é a força que você está agregando ao seu corpo vibracional. Isso tem um outro nome que é o aura psíquico, quando o seu campo energético, astral, ele está repleto de tramas vibracionais, seu corpo áurico está repleto de tramas vibracionais, você tem um espessamento desse campo e uma força vibracional. Quanto mais você vibra de dentro para fora, maior intensidade de luz e radiação você tem. Beleza? Então tudo isso vai servindo na sustentação da energia. E aí eu pergunto para vocês uma coisa fantástica. Não vou perguntar, não, eu vou falar. Existem 2 formas principais de estabelecer o nosso campo de energia. Uma é essa. Eu emito tanta vibração que meu campo cria a sua aura vibracional plena. Quando a gente vê aquelas fotos de um anjo, de um arcanjo, de um mestre ascensionado, da forma que ele é retratado naquelas pinturas mediúnicas, a gente não percebe um espessamento do campo áurico, uma auréola gigante. Muitas vezes, até no sentido simbólico, anjo não tem asa, porque nem existe anjo. Anjo é uma entidade qualquer. O seu tranca-rua é um anjo, o Pai Benedito de Aruanda é um anjo, Chico Xavier, se ele se manifestar, ele pode se manifestar na forma de um anjo, Jesus é um anjo, todo mundo que é entidade espiritual trabalhando, normalmente se manifestava na forma de anjo, porque é o que conceitualmente foi aceito e estabelecido pela igreja a partir de sei lá quando que inventaram os anjos aí, que não é desde o princípio. Sananda não falava dos anjos. Enfim, estabeleceu-se anjos. Depois, todo o estudo da Cabala, da gnose cristã, de anjos, arcanjos, Elohim, serafins, querubins, potestades, virtudes e dominâncias, e todas as classes e ordens de anjos, e tudo isso é uma construção, né? Enfim, aí,
Quando você vê esses seres retratados, você percebe aquela expansão de campo áurico. É claro, porque o ser ele tem um nível de harmonia interno que na correspondência ele emite um campo. Beleza? Então, uma das formas da gente desenvolver a nossa proteção é a irradiação da nossa própria luz, da nossa própria vibração. Ok? E uma outra forma que normalmente a gente faz, que é mais fácil, é a gente criar campos que bloqueiam a energia. Então é eu me fechando, 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 me fechando. Beleza? Normalmente a gente, na prática do dia a dia, é mais fácil esse campo que a gente se fecha. Porque daí vai a perguntinha, né? Quem de nós consegue Om Namah Shivaya, manter a harmonia crística, cósmica e fenomenal o tempo inteiro? Quer dizer, o tempo inteiro? Se fosse um pouquinho que seja. Então, é um processo desafiador da etapa evolutiva humana, normal. E aí a gente tem até um exemplo, né, arquetípico, mas é um exemplo. Sananda, o tio Jesus. Ele era um camarada lá que ia onde é que ele quisesse ir, andava entre os moribundos, os mortos, os leprosos, essa coisa toda, e ó, nada pegava nele. É claro, porque o rapaz vibrava num campo harmônico de vibração, pela conquista do seu espírito. A conquista interna, tudo isso é desenvolvimento. Beleza? Então, é possível nós desenvolvermos isso. E essa é a forma de desenvolver isso. Ok? Orando e vigiando, seguindo os preceitos evolutivos dentro do que a gente acredita, procurando ser melhor hoje, amanhã, hoje do que a gente foi ontem, e a gente fazer a construção. Beleza? Então, essa é a forma precisa da construção do corpo fechado. Qualquer outra coisa artificial que é vendida até nós, desconfie. Desconfie, desconfie, desconfie. Mas nada impede você de fazerem as experiências de vocês, beleza? Então vale a pena sim experimentar aquilo que estiver dialogando com vocês. Mas não deixem só o cérebro querer responder, porque a cabeça quer qualquer coisa. Então procurem fazer a integração da mente, do corpo e do espírito com aquilo para tentar assimilar da melhor forma possível todos esses campos vibracionais que se desdobram na nossa realidade. Ok? E assim aos pouquinhos nós vamos conseguindo proteger e fechar esses nossos campos. Ok? Muito bem. Quando a gente fala o caminho do guerreiro interno, o sentido interno e o caminho do guerreiro interior, nós estamos falando justamente dessa construção. Se nós formos pensar essa construção do guerreiro, ou arquétipo do guerreiro, é o próprio caminho da maestria, que é representado através da própria jornada do herói. Se a gente pega os 22 arcanos maiores do tarô, representam a jornada evolutiva, é a jornada do herói. Quando você vai pegar mitologicamente, pela mitologia grega, é o próprio sentido da jornada do herói, que é uma metáfora para o processo de evolução e conquista interna da alma humana. Só que por que o guerreiro, né? Por que utilizar esse termo? Se nós formos traçar um paralelo pelo conceito mitológico e analisar as realidades do planeta do ponto de vista quântico, do ponto de vista das federações, confederação e as realidades multidimensionais, o planeta Terra ele foi escolhido como um dos 37 mundos de exílio depois das guerras de Órion. Ou seja, o planeta Terra acaba recebendo um contingente de pessoas muito grande, de almas em desajustes ainda psíquicos, cognitivos, emocionais, vibracionais e muitas vezes de alma até. Alguns pela sua natureza, outros por manipulação, independente do que seja. Todos nós que estamos aqui somos ressonantes de alguma forma com isso, ou fomos ressonantes com isso. E aí a gente fica preso dentro do orbe planetário terrestre. E aí a gente pensa, né, mas por que energia do guerreiro? Se a ideia é a gente ser mais harmônico, mais pacífico, se equilibrar cada vez mais e tudo isso, né? Essa é uma dúvida, um questionamento que eu tive muito na minha vida inteira. Por que as hierarquias que se manifestam sempre para mim são tudo guerreira? Por que você vai olhar todo o orixá, por exemplo, mitologicamente você vai olhar lá, Xangô tem
o Oxé dele, tem um machado. O Odé, Oxóssi vai carregar o Ofá, o arco. Aí você vai pegar, sei lá, o Oxoguian tem a espada, o Ogum tem a espada, enfim, o Exu tem o tridente. Pô, por que que todas as entidades, todas as mitologias, o Thor, o Odin, o Tyr, todo Ares, dos Zeus, por que que toda vez o divino, o conceito dos anjos e das entidades são todos guerreiros? Sim, a gente está falando do caminho da paz e tudo mais, blá, 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 blá. E o que eu entendi disso na reflexão com a galera é que é o seguinte, como nós estamos numa realidade da dualidade, pela essa questão de exílio, e não só isso, mas pelas organizações do nosso universo em que estamos inseridos, nós estamos num campo de dualidade. E essa própria dualidade é o equilíbrio entre a polaridade em si, entre a força da agressividade e da não agressividade. Então, o caminho aqui é justamente os dois caminhos, que é o, vamos dizer, o do monge e do guerreiro, certo? É trabalhar as duas forças, a ativa e a passiva dentro de nós. É no momento que a gente precisa aprender a ser receptivo e no momento que a gente precisa aprender a ser ativo em relação a tudo na nossa vida. Beleza? Então, por isso a gente fala muito desse desenvolvimento do caminho do guerreiro. E a gente vai conversar muito no nosso último encontro sobre a própria força da espada e esse símbolo sagrado magnífico que faz totalmente parte do processo evolutivo em que nós estamos vivenciando. Então, sim, é essencial nós desenvolvermos a força do guerreiro interno. Mas qual é a principal questão que esse guerreiro precisa entrar em embate? E aí onde eu sinto que, em termos gerais, a humanidade, nós nos confundimos, que é o seguinte, esse embate não é um embate com o outro, até analisando psicologicamente, se tem algo naquele outro que te incomoda, é uma projeção da sua própria vibração. É uma projeção. Ou seja, o que incomoda no outro não é o outro, são aspectos internos nossos mal resolvidos. E aí a gente entra na própria metáfora do guerreiro, que o caminho do guerreiro é o enfrentamento dos seus demônios. O que é esse demônio? São as energias negativas, é a culpa, é a raiva, a preguiça, é o apego, os aspectos, as virtudes negativas. O lado oposto de cada virtude. E quando a gente fala o arquétipo do guerreiro, a gente pensa no conceito do cavaleiro. O cavaleiro, né? O cavaleirismo, que é justamente isso, aquele que segue as virtudes, aquele que segue o caminho, aquele que segue as tradições. Ou seja, ele procura desenvolver na vida dele todos os aspectos positivos. E entende como é interno a maior parte essencial do trabalho da proteção, ele é interno. Sem isso, a gente não consegue desenvolver o externo. Porque você vai acender aquela vela, pedir ajuda para alguém se você não tiver força interna. Estão me entendendo? Da onde vem a convergência de todos os vetores do fundamento da questão? Então, a grande questão é nós aprendermos a desenvolver essa história do nosso próprio guerreiro interior. Trabalhar a nossa força, exaltar a nossa vibração e fazermos essa construção. Que, embora estejamos juntos aqui nesse momento compartilhando essa construção, o caminho é individual de cada um. Porque o tamanho do monstro da preguiça que eu, Pedro, preciso enfrentar é de um tamanho. Para você que está assistindo, o tamanho do monstro da preguiça que você tem que enfrentar é outro. Mas no final das contas, todo mundo vai ter que vencer a etapa da preguiça se a gente quer atingir a nossa maestria. O mestre é aquele que seguiu pelo caminho, que conquistou o caminho, certo? Então, todas essas relações a nível de associação, virtude, simbolismo e arquétipos fazem parte da jornada do herói, fazem a jornada da construção desse guerreiro interior. Beleza? Então, feito a reflexão sobre isso, já iniciamos com a primeira lição de casa, que é: procure observar e perceber quais aspectos internos você precisa se empoderar de você mesmo, para dar forças e vozes ao teu guerreiro interior. Ok? Então vamos trazer esse primeiro ponto de reflexão e liçãozinha de casa. Ok?
Mais um ponto importante que eu quero trazer para vocês de lição de casa é o seguinte. Toda vez que falamos de símbolos, falamos de vibrações e tudo mais, o símbolo, ele é simplesmente uma representação gráfica. O que dá força àquele símbolo é o poder da egrégora associada a ele. A gente vai falar lá na frente uma aula dos símbolos, mas só para a gente entender. Então, o que eu quero que vocês comecem a desenvolver a partir de hoje, para quem sentir de caminhar com a gente aí no despertar do guardião interior, é a formação mental de vocês de um símbolo que represente proteção. Você, na sua cabeça, começar a criar um símbolo que para você representa a energia da proteção. Pode ser o que você quiser. E para mim a proteção é um escudo. Então eu visualizo um escudo. Não, para mim é armadura, para mim é espada, para mim é arco e flecha, para mim é um gato, para mim é uma pedra, para mim é uma montanha, para mim é sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. Então procure visualizar, crie mentalmente. Ou melhor ainda, peça intuição e inspiração para os teus guardiões internos. No guardião, qual símbolo, qual imagem de símbolo você traz para mim, para a gente fazer a construção dessa formação desse símbolo de proteção? E vocês vão visualizar, 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 visualizar. O exercício se consiste em identificar qual é esse símbolo, criar esse símbolo, intuir, canalizar, tanto faz como vai vir para você. Não importa. No final dos contos, todo mundo está sendo intuído pelas hierarquias que estão aí. Então, deixe fluir o processo para vocês. Qual símbolo? Às vezes não vai vir na hora. E durante a semana vocês vão olhar, de repente, andando na rua, um negócio e falar, nossa, esse é o meu símbolo de proteção. Então deixem fluir, deem espaço para que a energia, a intuição e o trabalho espiritual de vocês aconteça. Quanto mais tensão, menos energia circula. Então, solta, galera. Relaxa e deixa o processo acontecer. Ok? Então, escolhido, identificado esse símbolo, procurem fazer pelo menos 2 vezes por dia, ao acordar e à hora de dormir, a visualização desse símbolo de proteção, como se estivesse na frente de vocês. Então você vai construindo essa imagem mental, sustentando ela. O tempo que vocês sentirem de fazer isso. Eu consegui ficar aqui na meditação de 5 segundos visualizando o meu símbolo. Aí eu já comecei a pensar na lista do mercado, a aula que eu vou ter que fazer hoje, daí quem que eu vou ter que atender, fazer. Beleza, tudo bem. Sustentou ali seus 5 segundos. E de boa. Não, eu consegui meditar 5 minutos visualizando o meu símbolo. Maravilha. Ok. Isso tudo é exercício mental. É sentar e fazer, sentar e fazer, sentar e fazer. Só que é o seguinte, gente, não adianta desistir. Vocês podem sentar e fazer por 1 mês inteiro e não conseguir. Mas aposto que se você tentar 2, 3, 5, 10 meses, vocês vão conseguir visualizar aquele símbolo. Agora eu pergunto para vocês, no sentido do esforço e do empenho. Será que vale a pena vocês dedicarem, sei lá, 1 ano da vida de vocês na visualização de um símbolo e formar essa energia de proteção no campo de vocês? Ou, vai dar preguiça fazer tudo isso e não vai valer a pena. Pensa quantos anos vocês têm pela frente para viver. Se vocês conseguirem construir em 1 ano uma força de proteção legal, será que não vale a pena o exercício? Eu tive uma experiência, na verdade, um relato de uma pessoa que foi o seguinte: essa pessoa fazia sempre um exercício de uma cruz de metal de proteção. Era uma cruz de metal de proteção, cruz de metal de proteção, cruz de metal, que ela cravava no peito dela assim, ó, pá, e chamava. Mas ela fez tanto essa cruz de metal de proteção que de alguma forma essa energia se plasmou no campo dela de forma tão fantástica que teve uma vez ela foi passar no detector de metais de um aeroporto. E a mulher passava e pim, apitava. Ela tirava tudo, não tinha mais nada, passava e pim, não tem nenhum implante, uma prótese, nem nada, aí passava e pim. Daí os caras falaram assim, não vamos deixar você passar. Aí ela, pim, teve um insight, deve ser minha cruz de proteção de metal. Aí ela pediu, galera, tira minha cruz só 1 minutinho para poder passar aqui, blá. Acredita que a mulher passou, não apitou nada.
Aí ela ancorou de novo a cruz de proteção dela. Então essa energia é tão forte que tem o potencial real, sim, de se concretizar, como se fosse se materializar na nossa vida e no nosso campo. Acreditam nisso? Olha que coisa fantástica, fantástica, fantástica. Ai, ai. Beleza. E tem uma última questãozinha que eu queria trazer para esse nosso primeiro encontro aqui, que é o seguinte. Durante o nosso trabalho, eu falei que nós vamos ter as sintonizações energéticas. Então, primeiro passo. Eu não vou iniciar ninguém em nada de proteção. Vou ficar bastante claro isso. Porque a iniciação é um ato interno. Todo esse caminho da jornada do herói é a iniciação. Beleza? É a iniciação. Tem algumas pessoas que usam o termo iniciação para um ato que vai ser feito ali pontualmente. Mas a iniciação é algo que vai sendo construído internamente. A grande iniciação como a grande obra a ser desenvolvida. O caminho da maestria, da ascensão, do nirvana, do zenith e blá blá blá. Então, o que nós vamos fazer são sintonizações energéticas. O que é uma sintonização energética? É quando no nosso campo energético, nos nossos entidades espirituais, dependendo do tipo da sintonização, até o nosso próprio DNA recebe uma informação vibracional. E é isso, nós podemos pegar essa informação vibracional, desenvolver ela e potencializar ela dentro de nós. Isso é a questão da sintonização. Então, para ajudar nesse desenvolvimento do caminho do guardião interno, nosso curso vão ter 6 sintonizações energéticas, que vão ser as 6 meditações. Como é que vai funcionar isso? Cada uma dos dias, nós vamos nos desdobrar durante as meditações e as conduções da hierarquia espiritual, que sempre faz essa parte, e nós estamos aqui respaldados e conectados dentro do nosso trabalho com a hierarquia do Templo dos 22 Raios, da Grande Fraternidade Branca, ok? Não só eles, mas outras linhagens espirituais e templos e coisas que eu vou passando para vocês gradativamente à medida que a gente for fazendo o desenvolvimento do nosso bate-papo, do nosso curso, ele for acontecendo e as hierarquias trazendo e abrindo efetivamente. Porque tem várias hierarquias que dão sustentação a esse tipo de trabalho e curso que não podem ser abertas, nomeadas. Elas só trabalham nos níveis internos. E aí o exercício de cada um, da grande iniciação efetivamente, de conseguir se sintonizar com seus processos internos. Ok? Então essa era a parte final que eu queria trazer para esse primeiro encontro aqui. Deixar bastante claro que é isso, que o processo é interno, vou procurar compartilhar com vocês aí, trazendo dicas, e como essa aqui, da visualização, do símbolo, formar isso daqui. O ideal e a melhor coisa é que seja o seu símbolo, o seu elemento de proteção. Nada de pegar, um símbolo do reiki, porque eu trabalho numa casa espiritual que tem um símbolo X. Esse símbolo X daquela casa espiritual é o símbolo daquela casa espiritual. Serve como símbolo de proteção? Serve. Mas amanhã você sai dessa casa. Você vai fazer o quê? Você vai levar um símbolo que não responde mais para você? Então, procure você desenvolver o seu símbolo, a sua energia criativa. É o exercício. Nada de pegar símbolos e coisas pré-existentes. Beleza? Então, galera, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro encontro dos círculos internos. Vamos juntos aí na sintonização. Beleza? E agora, esse finalzinho, queria abrir para as perguntinhas aqui. Vamos ver, a minha turma falou que ia me mandando aqui umas perguntinhas principais para a gente poder ir respondendo aqui. Galera, vocês me mandaram as perguntinhas em algum lugar? Aqui. Pompeito segue perguntas. Vixe Maria, vamos lá. Tá, primeiro de ordem prática, né? A espada pode ser um punhal cigano? Qualquer tipo de espada. Pode ser um atame? Qualquer tipo de espada. Valário, você tem quartzo fumê? Tem. Uma junção dos dois. Blá, blá, blá. Eu acredito que...
Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Não. O símbolo não é para ser o nosso Merkaba de proteção pessoal. A gente vai falar sobre os símbolos em Merkabas, que é uma coisa. Símbolos reiki, símbolos de cura quântica, símbolos outros é outra coisa. E esse símbolo que nós estamos falando... Gente, a gente está falando de magia. A gente está falando de fundamento magístico interno. Beleza? Então, eu desenvolvendo a minha força criativa. Gente, pensa qualquer coisa. Ou pode ser uma bola com um pontinho redondo. Tanto faz o símbolo. Vou desenhar um símbolo de proteção para vocês. Olha só, para eu exemplificar como que a gente constrói esse símbolo de proteção. Olha só. Calma aí que tem um delay gigante para eu ver o que está acontecendo aqui. Aí, tá vendo esse rabisco mal feito que eu fiz no caderno? Beleza, isso aí pronto, é um símbolo de proteção. Porque lembra o que a gente falou? O que dá força ao símbolo é a egrégora que nós construímos nele. Então, esse é o nosso exercício, pegar qualquer coisa, cria qualquer coisa, e aí, eu fiz 7 espadas com uma palmeira no meio, num jardim florido, com anjos voando no céu. Fantástico o seu símbolo, isso é super, super, super. Tanto faz, tanto faz. Não é o que você vai pôr nesse símbolo como, uma espada, um símbolo do tridente, que é de proteção. Não. Se quiser pôr, põe, mas não é isso que vai dar força. O meu símbolo tem mais força do que o do Pedro, porque tem 7 espadas, 9 asas e 2 turmalinas negras no meu desenho. É mais poderoso que o Pedro, que fez só um rabisco. Não é isso. Porque a gente vai trabalhar a construção vibracional nesse símbolo. Mesma coisa, Thales, quando a gente pensa aí que eu tenho uma tatuagem como um símbolo, né? É a mesma coisa. Pode significar absolutamente nada. O problema é quando você pega um símbolo que já existe. Por exemplo, você pega uma caveira ensanguentada e tatua em você. Você põe a foto de uma pessoa morta que morreu já. Tudo isso você está criando um link direto com a energia daquela egrégora. Esse é o problema de usar o símbolo. O que você tatua em você está acessando aquela egrégora permanentemente em você. Então pode ser fantástico, quanto pode ser horrível. Beleza? Muita atenção no que a gente vai fazer permanentemente. Falar do guardião negro do pentagrama. Eu não sei nada sobre a entidade, que ele me apareceu hoje aqui. Na verdade é o seguinte, essa primeira entidade que se apareceu, ele é como se fosse a entidade que vai na frente no início dos nossos trabalhos. Porque grande parte do desenvolvimento da energia do nosso guerreiro, ele caminha pelo percurso das sombras. E quando a gente faz essa imersão no caminho das sombras, se a gente não tiver alguém que abre e fecha as portas para a gente, se não tem alguém que vai guiando esse caminho, a gente se perde nas nossas próprias sombras internas. Porque quando a gente chega numa instância umbralina interna, exemplo, um vício, qual que é o problema? É que o nosso sistema mental, nosso sistema químico, nosso sistema psíquico, emocional, está tão sobrecarregado daquilo que quando a gente se identifica com aquilo, a gente se perde. Então, se a gente não tem esses guias que vão na frente ajudando a gente a atravessar esses vales, é complicado. Sacou? Então esse guardião, esse primeiro que se apresentou, que é o guardião negro do pentagrama, ele tem essa função. Ele tem uma espada como se fosse de chamas negras e asas de anjo. E ele veste como se fosse uma capa preta, assim, que cobre a cabeça dele, assim. E ele inteiro é como se fosse um vulto. Não tem tipo cara, boca, olhinho, não. Um vulto preto, assim. Uma silhueta, como se fosse uma sombra, um fantasma. Beleza? É a forma que ele se apresentou para iniciar esse trabalho. E é uma força de proteção fantástica. E aí tem uma coisa muito legal que a gente vai ver lá na frente. Quanto mais feio a entidade é, mais assustadora ela é. E isso é um ponto positivo. Porque na hora que essa entidade precisa se materializar, se manifestar para alguém, quando for te proteger, quanto mais feio ele for, mais a pessoa vai sair correndo, né? Imagina só, você vai chamar alguém para briga. Aí você vai chamar aquela pessoa lindinha, fofinha, bonitinha, parece uma borboletinha assim, ou você vai chamar o leão, aquele bicho, o urso, vai chamar aquele bicho,
né? Então, a mesma coisa, a questão da imagem das entidades, principalmente guardiões, protetores, essa coisa toda, se personificam muito de acordo com a necessidade do trabalho. Como fazer para entender se... Olha, essa pergunta é fantástica. Como fazer para entender se um ser aí que se apresenta ele é da luz ou da sombra? Só tem um jeito de fazer, que não tem nada a ver com a imagem da criatura. É ver o como você sente a vibração dessa entidade dentro de você, a reverberação no cardíaco. Claro que pode ser um animal, o guardião, a forma do guardião, é isso que eu estou falando, a forma, tanto faz. Aí, uma mandala, pode ser? Pode ser, Luciane, uma mandala, a forma, tanto faz. Beleza? Beleza, galera. Deixa eu ver se surgiu mais alguma coisa. Tá, beleza. Mais alguma última questãozinha, galera, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui de hoje? Bom, em termos gerais aí, as conexões, as inscrições para o nosso curso do Guardião do Interior estão abertas até o dia 10. Ok, então essa aulinha vai ficar aqui aberta, disponível no YouTube até o próprio dia 10. Caso vocês sintam de reassistir de novo, de compartilhar com alguém, passar aí, as pessoas estão abertas aí, as inscrições ainda estão abertas, porque o que a gente está percebendo e o que as entidades espirituais estão trazendo para a gente é muito esse momento, essa necessidade dessa conexão, de expandir essa vibração, de construir, porque o que vem pela frente ainda, se a gente não estiver bem firme e estruturados, vai ser bastante difícil. Tá bom? Então, vamos junto nessa construção, galera. Um abração a todos. Aí, ó, alguém mandou aí o linkzinho da inscrição, beleza? E vamos que vamos. Gratidão a todos, galera. Gratidão a todos, gratidão a todos, gratidão a todos. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para irem saindo aí. Se quiser, como a gente está fazendo isso no YouTube também, se vocês quiserem dar o like de vocês aí, é ótimo, que ajuda bastante a dinamizar o movimento do canal e tudo isso. Beleza? Então, deixa o seu likezinho aí, gratidão. E é isso, qualquer dúvida, como essa é a primeira aula, a gente está fazendo esse abertão, essas experiências todas, qualquer sugestão, dicas, questõezinhas, fiquem à vontade de mandar para a gente e a gente vai se alinhando aí, aprendendo juntos, né, a construir da melhor forma possível. Beleza? E é isso. Amanhã a aula já vai estar na plataforma, beleza? Editada, bonitinha para vocês, ok? E quem já está inscrito, quem já está conectado, não deixem de assistir o webinar que já está disponível lá, ok? Para vocês já irem se apropriando da parte dos fundamentos básicos de tudo que a gente vai falar aqui, vai encaixar perfeitamente, ok? E o pessoal que estava perguntando aí das pedras, essa coisa toda, sim, só mandar lá no nosso Instagram, Cristais Celestial, manda lá, eu quero as pedrinhas, tal, beleza? E a gente vai se organizar para arrumar tudo isso. Inclusive as próprias pedras do vaso. Quem já assistiu lá o filtro de proteção, o webinar que está lá, a gente fala da construção de um mega ponto de força de limpeza e proteção que está lá, de cristais, sei lá, o vasinho pesa uns 10 quilos quando ele está pronto, mais ou menos. E aí eu arrumo todas as pedrinhas, o valor ficou super 10, é praticamente o preço do distribuidor que eu pego lá para passar para a gente circular isso tudo. Beleza? Então é isso. Opa, aí sim, Francis, aí sim. Axé. Essa vai ser uma jornada muito legal, né? Ainda mais aí trilhando o caminho das artes marciais, né? Fantástico. Fechou, galera? Eu vou tentar apertar os botões. Aí, exibir. Aí, ó, sigam. Sou o Pedro Pavan no Instagram, beleza? Lá a gente vai compartilhando as coisas todas. Gente, eu vou sair aqui, só que como a gente está fazendo uma transmissão diferente, eu vou tentar descobrir como é que faz para desligar aqui, beleza? Então é isso. Um abração a todos, valeu!
Ah, achei aqui, beleza. Valeu, galera. Achei aqui como é que a gente desliga, tá bom? Um abração a todos. Vamos nessa.